Boa tarde aqui de Lis, que é o centro planetário aqui em Portugal. Estamos aqui à margem do Lago de Dornes, que é um lago que guarda uma história importante, espiritual da humanidade como um todo, um local de muitas histórias evolutivas do passado. E hoje nós vamos concluir o grupo de atributos do caminho à vida interior, com o atributo estar atento ao único necessário. Depois daremos início ao grupo de atributos do caminho para a cura interior, que será um grupo realmente muito importante e necessário, porque vai lidar com algo muito essencial no nosso momento humano, o momento da humanidade, o momento do planeta. Realmente é um conteúdo muito importante para todos nós. Bem, chegamos aqui ao final então desse grupo de atributos do caminho à vida interior, com um atributo muito particular e ao mesmo tempo simples. E como ele é simples, ele mobiliza algo em nós que já está pronto. O nosso mecanismo psicológico, humano e emocional não identifica nisso ou não valoriza nesse mecanismo a importância e o valor que ele tem. Então, o que seria esse único, essencial? O que seria isso que nós consideramos como essencial? Como podemos estar atentos a isso? Veja, toda a nossa experiência, ela é vivida aqui e agora, nesse momento. Claro que nós temos expectativas, temos projeções, criamos, não, o que nós chamamos de futuro, determinamos ou vislumbramos metas e horizontes, claro, faz parte do processo evolutivo. Temos memórias, recordações, traumas, códigos registrados no nosso interior, ou seja, o que nós chamamos de passado. Então tudo isso compõe, isso nós chamamos da nossa evolução humana. Agora, o caminho da vida interior nos conduz para essa reflexão e entendimento de que temos que estar atentos ao único necessário. Então, de uma certa perspectiva, esse único necessário é esse exato momento que estamos vivendo agora. Porque o que nos trouxe aqui, o que nos trouxe até aqui, que em princípio é o nosso karma, é aquele conjunto de circunstâncias e condições que dão um formato, por assim dizer, para a nossa experiência atual e trazem o resultado ou aquelas situações que pressionam, num certo sentido positivo, o nosso aprendizado, o que temos que assimilar afinal nesse exato momento. E vamos aqui ir combinando a nossa intuição, o nosso intelecto, o nosso amor pela evolução, não? O nosso despertar, também com o nosso bom senso. Se nós experimentamos a vida em algum nível, em algum grau, tomamos consciência de que a vida é única, de que a vida é onipresente, onipotente realmente, o que em nós se desconecta dessa onipresença? O que em nós perde contato com isso e nos coloca nessa região de buscar, de reencontrar, de religar essa vida com V maiúsculo que existe, essa consciência mais ampla que está aí. Por que não estamos unidos a ela? Ou por que não, melhor dizendo, não aprendemos a corretamente identificar a sua presença nisso que nós chamamos de mundo manifestado e possamos então ter uma experiência pacífica, compreender que estamos dentro dessa condição humana, dentro desse processo reencarnatório e que isso cria algumas condições, traz alguns potenciais, cria algumas condições. E essa condição de limitação, ela não é uma condição
que nos condiciona a não podermos evoluir. Ela é uma condição que estabelece parâmetros e limites dentro do nosso grau evolutivo. Cada um de nós, em muitos níveis, está num grau evolutivo distinto. E uma vez que aceitamos isso, que abraçamos essa condição, seja qual for, nessa aceitação plena, que nesse exato momento, esse todo se projeta, se expressa, comungamos com isso, dentro dessas condições que o karma nos traz, nós podemos encontrar o que nós, com uma linguagem humana, chamamos de uma maneira bastante limitada de paz. Porque enquanto não estamos aceitando toda essa condição, de novo, seja qual for, mais positiva, menos positiva, um pouco negativa, não tão a favor como nós gostaríamos, podem ser todas interpretações nossas. Porque o que vai nos colocar num lugar de paz profunda, não essa paz emocional, psicológica, ligada com as gratificações, no estado de paz interior, já que estamos falando de vida interior, essa possibilidade de realmente sabermos que nesse exato momento está se expressando o melhor que é possível dentro de tudo que eu tenho também doado para essa vida única. Então tudo que eu estou encontrando nesse momento é o resultado do que eu construí no momento anterior. O momento anterior não é só o momento cronológico anterior, é em toda a minha evolução anterior. Então agora estão me chegando várias impressões, experiências, intuições, perspectivas, graus de união com algumas energias que são fruto do meu processo. Por que temos que transformar isso em algo pesado ou em algo negativo? Se nós pudéssemos realmente nos concentrar, estarmos atentos ao único necessário, que é estarmos concentrados nesse exato momento e no momento cíclico também que estamos atravessando. E ao estarmos atentos a isso, concentrados e doados para isso, vai emergir naturalmente um sentimento muito elevado e que é muito difícil da nossa mente humana aceitar, que é conhecido eventualmente como esse impulso que nós podemos identificar como uma resignação. Então, estar resignado não é uma atitude humilhante, vergonhosa, ou de quem desistiu. Não. Não. Muito pelo contrário. Quando nós abraçamos o momento presente e tudo que nos chega, isso é o yoga, hein? Isso é um trabalho para a condição humana de um esforço importante. Porque vamos encontrar aí as nossas expectativas, o nosso orgulho, a projeção de como nós achamos que as coisas deveriam ser, humana e espiritualmente, e vamos viver a frustração. Será que não é momento já de nós, as coisas são como são, as coisas estão como estão, qual o potencial dentro disso? Que movimento eu posso fazer na direção desse potencial para experimentar o resultado da minha busca, o viver ocasiões e momentos desse encontro interno de uma maneira mais harmoniosa, mais pacífica, mais inteligente, inclusive. Então esse atributo, estar atento ao único necessário, ele vai sintetizar todos os passos que nós demos, eventualmente, com os 11 atributos anteriores, para nos colocar assim, nessa simplicidade do momento atual, do momento presente, e desse exato momento, também cronológico, e de uma maneira um pouco mais humilde, mais receptiva, mais resignada, buscar identificar todo o potencial que guarda
esse momento, o que eu posso estar encontrando nesse exato momento que talvez eu não identifique ou não encontre, porque eu estou buscando no lado direito, como um símbolo, o que está me chegando pelo lado esquerdo. Ou estou buscando, me explico? Estou buscando ali uma coisa que está chegando por aqui. Então, como o meu olhar, a minha atenção, não está em receber e encontrar a que está vindo na minha direção, eu continuo buscando em outro lugar, eu interpreto isso como uma desarmonia, um desencontro, algo que não está indo bem. Mas pode ser a minha interpretação, pode não ser a realidade. Então, estar atento ao único necessário é nós estarmos com o nosso foco, não, a nossa intenção, já que a intenção dirige a energia e dirige também o pensamento. Nós dirigimos a nossa intenção para que isso que está vindo ao nosso encontro nos ajude a identificá-lo. Nós podemos estar recebendo uma graça, uma ajuda, uma energia suprafísica, podemos estar diante de um estado de consciência, da consciência angélica, por exemplo, já que a consciência angélica se comunica conosco através de estado de consciência, porém a nossa consciência não está afinada com isso. A nossa intenção não está em identificar o que está próximo, o que meu radar pode captar, que eu estou criando uma outra expectativa. Então, com isso, vamos vivendo uma experiência muito desencontrada. A vida nos traz um impulso na sua linguagem e a nossa expectativa ou a nossa interpretação não permite que nós possamos receber isso e aprender algo novo. Vejam como é importante nós estarmos abertos a isso. Como é importante nós nos abrirmos para aquilo que é essencial. Aquilo que nesse momento realmente nos coloca em contato com alguma revelação da verdade do que é necessário para nós nesse momento, o que é real para mim nesse momento. Mas se eu coloco o filtro de uma expectativa do que eu acho que deveria ser o real para mim nesse momento, eu não vivo essa comunhão. Conseguem acompanhar? Eu não experimento essa comunhão. Eu posso estar diante, por exemplo, de um estado de consciência suprafísico que eu não conheci ainda, e como não é algo ligado com a minha memória, com a minha experiência anterior, portanto não vem da minha mente, a minha mente e a sua intenção não permitem que eu acolha isso, porque é o desconhecido. Por isso, lá atrás, é importante estudarem os outros atributos, nós já estudamos sobre o desconhecido, sobre esse amor ao que nós não conhecemos ainda. Para que esse mistério que é a vida, esse mistério não, que está conosco nesse exato momento, ele possa encontrar em nós alguma fresta, alguma aresta, algum espaço de se aproximar e mobilizar dentro de cada um valor e um estado de consciência na mesma vibração que está chegando. Entendem? Porém, essa passividade, num certo nível, essa intenção de receptividade só pode vir ou só pode ancorar na nossa consciência quando estamos amando o desconhecido. Estamos abertos humildemente para aprender algo que nós não experimentamos ainda. Porque de outra maneira, nós vamos continuar querendo conduzir a nossa evolução e queremos forçar a transformação da nossa condição humana a partir dos parâmetros mentais e humanos que nós temos. E, eventualmente, desperdiçando toda essa vida universal, angélica, não, dos centros planetários espirituais, dos mundos suprafísicos,
dos demais reinos da natureza. Então, enquanto nós estamos aqui compartilhando e descobrindo juntos esse conteúdo, está soprando vento, que por sua vez faz com que se movam as folhas desses eucaliptos, move a superfície aqui do lago de Dornes, faz todo o movimento. E por que não podemos estar em comunhão com isso? Eventualmente receber esses códigos, mesmo que eles não sejam conscientes em princípio. Então, quando nós nos colocamos para estudar, para aprender, diante do canal da instrução, diante dos reinos, diante da natureza, ou seja, quando estamos inteiros do momento presente, nós começamos a permitir, nesse estado de amor e de gratidão, tudo se inicia pela gratidão. Se eu não vejo um sentido pelo desconhecido, se eu não tenho realmente uma conexão humilde, de que eu necessito ampliar a minha consciência e aprender algo novo, tudo isso que está disponível, esse conteúdo que estamos falando aqui, e essa emanação desse entorno, não nos chega. Nos tornamos impermeáveis. Nossa mente não cria aquela intenção de receptividade e gratidão para aprender algo novo. Então, estar atento ao único necessário e aquilo ou aquela inteligência está acompanhando a nossa evolução humana, o que nós chamamos de nós ou de eu, não? Esse nível nosso que tem consciência de si mesmo, ele necessita que o único necessário nos chegue através desse ponto de acompanhamento, que é um ponto de consciência transcendente a nós mesmos. Não está sob o nosso controle. Percebem como o caminho espiritual ele é sutil? Então, assim, quando nós temos o amor e a gratidão por tudo isso, algo fica plasmado na nossa consciência, nos diferentes níveis da nossa consciência, como nós já estudamos nas partilhas sobre o glossário esotérico, no nosso subconsciente, e nesse movimento de aceitação, de resignação, esse estado de consciência se polariza conosco, na nossa aura, no nosso interior, e ele vai se desenvolver dependendo do nosso amor e da nossa gratidão por tudo isso. Nós podemos aqui estar recebendo, por exemplo, um código de consciência do anjo da Argentina, por exemplo, o anjo da guarda da nação. Sabemos que as nações têm anjos da guarda. Então podemos estar aqui em contato, já que estamos tratando de Herx, que está polarizado na nação da Argentina, prioritariamente, não apenas. Então, podemos estar recebendo um código desse anjo da guarda da nação da Argentina, e se nós, com amor, com gratidão, com humildade, colocarmos aí um sentimento positivo, eventualmente na nossa vida esse código começa a trabalhar a expansão da nossa consciência, o despertar de novos valores, ou, nesse contexto aqui, nutrir e impulsionar o caminho para a vida interior. Então vejam, nós temos que descomplicar essa nossa busca, ou que nós chamamos de busca espiritual, ou da nossa busca de religiosidade, para uma aspiração de identificar, puxa, como essa vida única, nesse exato momento, está me trazendo um impulso. Que impulso é esse? O que eu estou recebendo não é somente um impulso eventualmente intelectual e mental, é um convite para a vida interior, para alçar a nossa consciência com essa intenção, para contatar outros estados de consciência. Agora, isso só pode acontecer quando estamos atentos no nosso dia a dia ao único necessário, que essa porta estreita por onde chega esse impulso, que ele é tão sutil, nós não estamos no amor e na gratidão para receber isso, não assimilamos, isso se perde.
fica na nossa aura por um período, e depois a vibração é tão densa do nosso dia a dia, que como não existe amor e gratidão, isso se dilui. E ao se diluir, como no universo nada se desperdiça, isso vai para a consciência coletiva e, eventualmente, vai trabalhar em outra consciência que esteja numa condição de mais receptividade para se unir a esse tipo de impulso. Então, estar atento ao único necessário é tudo isso. Isso é possível quando nós estamos presentes, quando nós não nos ausentamos da nossa experiência atual porque achamos que tinha que ser diferente. Vejam, quantos de nós podemos estar, e seguramente estamos, já que a condição humana é uma inquietude contínua, porque é uma condição dissociada do universo. Então estamos experimentando algo que nos traz algum tipo de, podemos até usar a palavra extrema e chamar de perturbação. E como nós nos negamos a experimentar isso, com a pergunta, o que eu tenho que aprender com isso? Nos colocamos logo na defensiva disso e não experimentamos, de novo, o que nós chamamos de perturbação, que pode ser a presença até de um arcanjo junto de nós, ou de um anjo, ou de uma energia superior, que como tem uma outra voltagem, desestabiliza a vibração dos nossos corpos, me explico? Aí a nossa mente, nosso emocional, chamam de perturbação e se negam a interagir com aquilo. Com isso, não estamos aqui nutrindo ou estimulando uma autoflagelação ou sofrimento. Não é por aí. Estamos falando em estarmos presentes, com neutralidade, observar isso que está se aproximando da nossa consciência e experimentarmos aquilo. Experimentar aquilo não é concordar com aquilo. Acompanha? Experimentar um medo, experimentar uma inquietude, não é abraçar aquilo e ficar se deleitando daquilo, isso é outra coisa. Nós podemos estar presentes para que nessa inteireza a mensagem, ou a energia, ou o sentido, ou o aprendizado por trás disso que se aproximou de mim, possa ser compreendido corretamente. Possa chegar na minha consciência, naquela tonalidade, naquela vibração, naquele matiz que eu necessito, e que eu possa aprender algo com aquilo. Então, quando estamos inteiros e presentes, seja qual for a nossa interpretação dessa experiência, nós poderemos ali assimilar o que é realmente essencial. Então veja como é importante nós refletirmos sobre tudo isso dentro desse contexto do caminho à vida interior. Porque quando estamos inteiros no momento presentes, não estamos ali realmente presentes, nem repelindo, nem acolhendo demais, nem alimentando, nem não alimentando, estamos ali observando aquele movimento, permitindo que os nossos níveis mais profundos façam esse trabalho de filtrar, façam o trabalho de discernir o que é isso, o que tenho que aprender disso. Isso é a vida interior, não é um processo mental e intelectual. O papel da mente nisso é colocar essa intenção, criar o canal, abrir o canal, não, entre o nosso mundo tridimensional e a condição humana com os níveis superiores e ficar observando, registrando, estudando, fazendo ligações, analogias e ter presente. Para isso temos que estar presentes. Temos que estar inteiros e faça um exercício. Cada um de nós esteve presente durante essa reflexão. Ou estávamos discutindo, não concordando, tendo uma opinião sobre isso. Então desperdiçamos a oportunidade de viver esse atributo, não de compreender apenas, eventualmente, alguns significados, mas de viver esse atributo, estar atento ao único necessário.
Então, esse grupo de atributos da vida do caminho, a vida interior, ele é muito importante, nos conecta com essa luz azul, que é a luz muito presente no plano espiritual do centro planetário de X, já que são atributos do centro planetário de X. E vamos, daqui em diante, dar início ao estudo dos atributos do caminho para a cura, do caminho à cura, para que nós possamos renovar, não, ressignificar para nós o que é a cura sob a energia do centro planetário de X, e vamos aí adentrar numa nova trajetória. Sim? Muito bem. Então, realmente, é o que nós podemos oferecer, esses 12 grupos de atributos, caminho à vida interior. Esse último atributo ele é muito importante, o atributo que nos coloca inteiros nesse exato momento para que possamos tocar, ou melhor, sermos tocados por isso que é o essencial e o necessário, a partir, não, dessa nossa intenção de aprender, nos resignarmos, temos uma profunda convicção de que tudo o que nos chega, seja o que for, nos corresponde, para que possamos aprender algo com isso, e temos uma vida mais pacífica, mais harmoniosa, evolutiva e unida a toda essa vida interna e espiritual que está aí, disponível, onipresente para todos nós. Muito obrigado, nos vemos então numa próxima partilha.